Pastor Carlos Ribas, prazer ter você aqui. Tá? Você é um amigo que Deus me deu ao longo desses anos e não poderia ficar de fora da festa de 11 anos da Delfa. Você pode dar um aplauso pela vida do pastor Carlos Ribas, pela sua esposa Francine. Glória a Deus. Amém? Sente-se, por favor. Fique à vontade, você está na casa de Deus. Uma alegria estar com os irmãos. Tivemos agora poucos dias, né? Coisa de um mês, será? Foi um mês. E eu estava no Rio de Janeiro ministrando num evento da nossa escola lá do Rio de Janeiro, mas eu tive que vir, então saímos de noite, chegamos agora de manhã para poder estar com os irmãos. A AD Alpha faz parte também da minha vida, da minha história. A gente começou uma caminhada juntos, Jairo, eu, a pastora Cassiane, Francine, antes da AD Alpha, como a gente sempre comenta isso, mas no início da AD Alpha era um desafio espiritual muito grande. Não é? E esse desafio precisava de ferramentas específicas. Eu me sinto muito feliz em ter feito parte dessa caixa de ferramentas que Deus usou para estar aqui frutificando. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre caminhada. Eu acho que aniversário de igreja tem muito a ver com caminhada, tem muito a ver com dificuldade da caminhada, com aquilo que nós temos que perceber sobre o que Deus de fato quer para a gente. Comemorar 11 anos de aniversário é uma data muito festiva, muito importante, mas tem que trazer o entendimento para a minha vida comum, para a sua vida comum, para o que você deve minorizar dos erros e maximizar dos acertos. Então, abra aí sua Bíblia, por gentileza, no livro de Deuteronômio, o 5º livro de Moisés, Deuteronômio, no capítulo 1, verso 2. Vou ler um versículo só, e vai fazer todo sentido para você vai ver. Nós vamos ler um mini versículo, um versículo pequenininho, mas você vai entender que faz todo sentido para aquilo que nós vivemos, para aquilo que Jairo e Cassiane vivem, para aquilo que você que é líder, para aquilo que você que já é crente, como Cleiton, desde o começo, né? É fruto da igreja, o Cleiton e sua família, lindo testemunho dele, também já os conheço há muito tempo. Para você que é novo convertido, está aqui há pouco tempo, talvez nem se batizou ainda, já está com desejo de batizar, está no seu coração. Para a menininha ali, né, pregadora, abençoada. No começo eu fiquei pensando assim, ela deve ser uma atriz de teatro da igreja, fez um texto, decorou e está apresentando muito bem. Aí eu comecei a falar, não, é Deus dando um recado para a gente. Clarinha. É Deus dando um recado para a igreja, e vou reforçar a palavra, para mim já estava bom demais, a gente podia ir embora comer a feijoada, porque Deus já falou conosco, concorda comigo ou não? Deus falou e muito conosco. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 1, verso 2, todos acharam? O texto diz assim, é uma jornada de 11 dias, e o 11 aqui não foi proposital, irmãos, eu não tenho culpa que eles tinham que andar 11 dias. Podia ser 10, podia ser qualquer, mas porque são 11 anos da igreja, né? É uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Eu vou repetir, o texto é bem curto. É uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Ok? Amém? Essa parte do livro de Deuteronômio é Moisés contando. Ele começa a contar quando ele já chegou na Terra Prometida. Então, Deuteronômio é composto, após chegar na Terra Prometida, ele reúne todo o povo e ele começa a contar, então, aos povos da terra que ele foi conquistando, como foi a caminhada deles. E ele começa dizendo como Deus o chamou, como foi a comissão, o propósito, para que ele pudesse levar o povo de Israel, que estava escravo no Egito, até a terra prometida, Canaã. E a gente começa vendo que Deus faz uma proposta muito clara, e o que o pastor Jairo fez agora foi bem interessante. Ele disse que tudo tem hora para começar e para acabar, e que o tempo é um ativo muito precioso, e de fato Deus deu uma estratégia ao povo de Israel para que andasse apenas 11 dias, do estado total de escravidão ao estado total de liberdade, de um estado total de uma subsistência escrava, comendo o resto do que alguém comia. Tem historiadores que dizem, eu não sei se isso é de fato técnico, mas tem historiadores que dizem que a alta corte do Egito comia o que sobrava dos alimentos e dos pratos da alta corte, que era bem rica, ia para os oficiais e para o exército, e o que sobrava deles ia para o baixo clero, e o que sobrava disso ia como uma lavagem para os escravos comerem, é como se fosse o resto. E era assim que Israel se alimentava enquanto estava no Egito, não é?
do resto. Mas sabe, quando você é escravo, você não é meticuloso no que você come. Tem muita gente que é escravo de uma visão, é escravo de um chamado. Tem gente que é escravo de um pastor. Tem gente que é escravo de uma denominação. Jim Jones, um pastor americano, ele escravizou tanto o povo dele, que quando o FBI percebeu que ele era um maluco, que ele ia matar todo mundo, ele fugiu dos Estados Unidos, veio para a Venezuela, comprou uma terra, fez uma cidade, e no fim das contas, ele fez com que todos tomassem veneno e morressem. Porque eles eram escravizados por uma visão. A pessoa escrava, ela não tem critério do que ela faz, ela apenas baixa a cabeça e faz. Então Deus precisava levantar um homem que não fosse escravo como aquele povo, para tirá-los do estado de escravidão e levá-los ao estado da graça de Deus. E por isso Moisés apareceu na história do povo de Deus. Moisés não tinha alma de escravo, Moisés não tinha espírito de escravo. Embora Moisés viveu no mesmo Egito que os escravos, ele foi criado na corte, então ele tinha uma visão diferente. Deus o tratou e Deus o trouxe, e aqui ele começa a contar como Deus fez a comissão, como Deus fez o chamado para que ele saísse de lá e chegasse até a terra prometida. Apenas 11 dias. 11 dias. Pastor Marcelo foi participar dos legendários, né? Mais alguém aqui com certeza foi. E eu não sei como é, porque eu não participei, mas eu sei que é uns 3 dias pelo menos, caminhando e subindo montanha e orando, enfim. 3 dias você suporta, talvez 4, 5 suporta. Eu vou dizer para vocês que numa situação de fuga, 11 dias você suporta caminhar. 11 dias você suporta caminhar comendo uma ração qualquer. Você suporta. O cientista que está num experimento científico, ele suporta. Agora teve uma turma de pessoas que saiu de dentro de uma cápsula nos Estados Unidos, mais de 1 ano trancados, cientistas, em um experimento para ver se eles suportariam colonizar Marte. Então eles ficaram dentro de containers, com mais ou menos pressão e algo parecido com como seria o planeta vermelho, e eles ficaram mais de 1 ano, 370 e poucos dias, confinados, comendo ração, para ver se o ser humano suportaria ficar no estado de confinamento no outro planeta. Então Deus pensou, se eu tirar esse povo, mais de 1,5 milhão de pessoas, incluindo idosos, crianças, pessoas doentes, incluindo animais, bens, se eu tirar esse povo de um lugar que eles são escravos, que a mentalidade deles é fechada, escravizada, e levá-los para um lugar de bênção que eles não conhecem, que eles não sabem onde é, talvez eu precise de 1 semana, um pouco mais, para que eles caminhem. E esse era o plano. E o texto que nós lemos é, Moisés começa contando que Deus disse, vocês vão caminhar 11 dias de Horebe, o Monte Horebe, o mesmo Monte Sinai, onde Deus falava com os patriarcas, onde Deus falou com Moisés, e é mais ao sul, até Cades Barneia, a última cidade do deserto, mais ao norte, fronteira para Canaã. 11 dias. Só que vocês vão por um caminho específico, vocês não vão por onde vocês querem ir, vocês vão pelo caminho dos montes de Seir. E a cadeia montanhosa de Seir é uma cadeia muito difícil, montanhas muito íngremes, muito altas, difíceis de transpor. Todo chamado tem a sua dificuldade. O caminho dos vitoriosos é o caminho da dificuldade, não é o caminho da vida simples, fácil e comum. Quem busca a vida fácil, perde fácil essa vida. Quem busca relacionamento fácil, o relacionamento acaba com facilidade. Quem busca facilidade em tudo, não tem estrutura para permanecer. Porque a facilidade tira de nós o engajamento, ou tira de nós a pujança de vencer. Então Deus sabia que precisava treinar um povo escravo, de mente escrava, a ser perseverante e vencedor. E Ele deu uma regra. 11 dias nessa direção, mas vocês vão passar por uma cadeia montanhosa chamada os Montes de Seir. O povo foi feliz, você sabe a história, saiu do Egito, os egípcios deram ouro a eles e uma série de outras coisas, e eles estavam caminhando bem no plano de Deus, até que chegou um momento que eles começaram a ver as montanhas. Não sei se você já fez caminhada em algum lugar montanhoso, é normal você de longe, você ver as montanhas, elas não parecem tão assustadoras, e quanto mais você viaja, normalmente de carro, quanto mais você vai chegando perto das montanhas, elas vão ficando muito, muito grandes e mais assustadoras. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A caminhada, o projeto, o propósito, sempre vão ter, os projetos de Deus sempre terão montanhas para ser transponidas ou transpassadas, e assim é com a igreja, e assim é com você e comigo. O problema é que nós, como seres humanos, somos extremamente adaptáveis. Nós somos chamados para viver em qualquer lugar do mundo. Tem ser humano na neve, tem ser humano no deserto, tem ser humano na estação espacial.
Tem ser humano no nível do mar, tem ser humano na grande altitude, nós somos adaptáveis. Mas Deus não quer nos adaptar a uma realidade que não é a nossa. Então o povo que saiu do Egito tinha que passar por montanha. É o povo que vai escalar a montanha, não é o povo que vai se perder no deserto. Mas chegando na montanha, a dificuldade começou a fazer com que eles mudassem de plano. E talvez essa capacidade adaptativa do ser humano comece a fazê-los pensar: por que nós vamos sofrer subindo essas montanhas com idosos? E às vezes, Jairo, carregar alguém nas costas é a tarefa de um líder. Você vai carregar muitos outros pastores nas costas. Se acostume com isso. Algumas vezes você vai pensar: poxa, eu tenho que fazer tudo sozinho. Sim, você tem que fazer. Eu tenho que ver isso, ninguém viu isso, só eu vi. Sim, só você vai ver. Tem pessoas que vão andar contigo, que são excelentes pessoas, excelentes obreiros, excelentes pastores, líderes, mas Deus chamou um para ser sacerdote, Deus chamou vários para serem pastores, mas a igreja só tem um sacerdócio, e o sacerdote tem uma visão que os outros não têm, porque se todos tiverem, não tem mais sacerdócio. Subir a montanha às vezes é carregar alguém nas costas, mas a maioria, quando é ruidenta e quando é opinativa, faz com que a gente erre. Cuidado com o erro da opinião da maioria, porque Moisés, quando chegou aos pés dos montes Seir, a maioria começou a dizer: eu não vou escalar isso aí, eu não vou subir, eu não vou fazer isso. Você tem a sua família, mas a minha família é grande, eu tenho que carregar todo mundo. Você tem jovens na família, eu tenho idosos, eu não vou subir. E a maioria opinativa fez com que Moisés mudasse o plano. O plano era 11 dias, 11 dias bebendo água, não precisa de mais nada. 11 dias, não tinha como fazer comida, não podia parar, então Deus fazia com que caísse um farelinho durante o final da tarde, que eles reuniam esse farelo, beneficiavam, trituravam, faziam massa, assavam e comiam. E a isso Deus deu o nome de maná. Não pense que o maná era um pão que caía do céu. Muita gente acha que é um pãozinho pronto que caía do céu. Não, era um farelo que eles tinham que beneficiar, fazer massa, assar e comer. Então Deus preparou o alimento, a água, a roupa em 11 dias, não gasta. O sapato em 11 dias, não gasta. E Deus prometeu: não se preocupem com nada, só sigam o plano. Quando eu sigo o plano, Deus vai suprir. O problema é que eles não seguiram. Quando chegaram na cadeia montanhosa, eles decidiram desviar as montanhas. E aí, meu filho, Deus te fez para escalar montanhas, não para se perder no deserto. Deus te fez para enfrentar dificuldades, não para buscar atalhos mais fáceis. Deus te fez para cumprir ordens, não para buscar alternativas. Não use a tua inteligência para buscar alternativas. Use a tua inteligência para cumprir as ordens que Deus te deu, para seguir a direção que Deus te deu. Escute, nós temos um jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, posso mudar o nome? Não é jeitinho brasileiro, esse é o jeitinho de Satanás. É querer dar jeito em tudo. Não, mas é que não tem mais é que. Sabe o que é? Não tem, sabe o que é? Esse é o nome de um demônio. Não é, mas estou inventando. Tem Satanás, tem não sei o que, um monte de nome de demônio, e tem o demônio, sabe o que é? Que o cara, ele não quer cumprir uma ordem, ele inventa um jeito, e foi o que eles fizeram. Tem uma montanha, não vou, vamos contornar. O problema do deserto é que tem muito vento, porque de dia é muito quente, de noite é muito frio. A troca das temperaturas venta muito no final da tarde, e as dunas mudam de lugar. Então quem contorna a montanha? Olhando para essa direção e falando: tem essas dunas aqui, a gente vai seguir nessa direção. Ele dorme hoje, amanhã essas dunas estão para cá, e ele não percebe. Então ele começa a andar para essa direção, e no outro dia estão mais para lá, e olha, ele tinha que ter ido para lá, ele já está andando para cá, achando que está na direção certa. Eu fui escoteiro quando jovem, nós tínhamos uma frase do escotismo que era assim: se você está numa mata, e você passou 2 vezes pela mesma árvore, é porque você já está perdido. Tem gente que está andando em círculos, passando pela mesma situação, passando pelo mesmo dilema, pelo mesmo problema, pela mesma coisa. Eu venho na Delfa todo ano, e às vezes eu encontro alguns irmãos, e eu falo: e aí, irmão? Nossa, pastor, foi uma bênção, eu cresci, olha o novo projeto, olha o novo ministério, olha o que está acontecendo. Isso tem que ser, é isso que Deus quer. Mas tem gente que fala: está tudo do mesmo jeito, está tudo do mesmo jeito. E a família? Continua do mesmo jeito. E a dor nas costas? Piorou. Você está andando em círculos nos mesmos dilemas, nos mesmos problemas, meu irmão. Você saiu do projeto de Deus e você está andando em círculo no deserto. Deus não te fez para se perder no deserto. Deus te fez para obedecer ordens e caminhar em direção ao lugar da liberdade, não à escravidão. Mas não
crie rotas alternativas, simplesmente obedeça. Pastor, é difícil demais. Aceite e vá, lute, suba as montanhas. O povo começou a ir para o deserto. Eu como pão 11 dias e bebo água 11 dias. Eu não sei vocês. Aí algum irmão vai falar, mas eu estou com restrição a glúten. Mas 11 dias você não vai morrer. Agora, 40 anos não, irmão. 40 anos é tempo demais. E aí quando você começa a perceber que você não está mais comendo bênção, você está comendo ração. Porque maná nunca foi bênção, maná era uma ração emergencial para um povo escravo em fuga do deserto, do Egito, para chegar à terra prometida. Só que quando você para de comer, você para de perceber que aquilo é uma ração, porque agora você está perdido, você começa a tentar adaptar a sua vida àquilo e aceitar de uma forma um pouco mais agradável. E aí você começa a chamar a ração emergencial de bênção. E tem gente hoje que ora assim, Senhor, manda o maná. Eu passo na rua, eu vejo lá, carrinho de cachorro quente, maná do céu. Eu já vi, vocês já viram? Padaria, o maná de Deus. Ainda bem que eu moro em Chapecó. 11 anos, ele está ficando com umas piadas ruins já. É que a idade vai chegando. Quanto mais tiozão o cara fica, a piada vai piorando. Ele se torna muito bom em fazer piadas muito ruins. Não, não vai. Você deu até 12:30. Eu vou ficar até 12:30 cravado. Eu dou a benção apostólica, você escorre para a feijoada. Você não foi chamado para o maná, você foi chamado para outra coisa, mas se perdeu, começa a querer adaptar o plano errado, querer adaptar o teu equívoco a uma bênção, para dizer que você está sendo abençoado. Pastor, Deus está me abençoando. Por quê, irmão? Porque todo dia Deus manda o maná. Deus não manda o maná para quem está debaixo de bênção. Deus manda o maná para quem está perdido no deserto. Para quem está debaixo de bênção, Deus manda provisão. Deus manda novidades da terra prometida. Deus manda coisas novas, diferentes. Todo ano vai ter uma coisa nova na sua vida. Todo ano tem uma novidade. Todo ano. Coisas novas nem sempre indicam. Coisas novas nem sempre indicam coisas grandes, milionárias, gigantescas, mas uma coisinha nova. Um aprendizado novo, uma experiência nova, um testemunho novo. Todo ano tem que ter uma coisa nova. Porque você está indo em direção ao lugar da presença, da bênção, ao estado de graça na presença do Senhor, aonde o Senhor domina, comanda, direciona a sua vida, e não aonde você olha para o seu próprio nariz e decide para que lado vai, e fica andando em círculos, em círculos, em círculos, e todo dia a mesma coisa. Diga comigo, eu não aceito andar em círculos em um deserto. Diga, eu estou em uma caminhada direcionada por Deus. Diga, eu fui feito para escalar montanhas e não para se perder no deserto. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Alguém vai perguntar assim, mas é que eu não sei escalar montanha. Gente, toda igreja tem um irmão que é o nuvenzinha. Nossa, você sabe o que é o irmão nuvenzinha? É aquele que entra no culto e tem uma nuvem negra em cima dele, soltando raio. Tem aqui? Não, eu estou falando sério. Isso aí é vice-pregador, né? Não, estou falando sério. Tem? Você pode apontar alguém, só para eu ver? Tem, ó. Tadinho, hoje que eu podia pegar no pé do N, não consigo. Gente, tem, sempre tem. Depois você disfarça, olha de canto de olho, vê se o cara do seu lado tem cara de nuvenzinha. Sempre tem. Eu tinha uma irmã, a gente do campo missionário, calor, meu Deus do céu, um dia eu estava num culto, as janelas abertas, entrou um enxame de borboleta, essas mariposas que ficam em poste. Ah, não, horrível. Eu peguei e falei, não, irmãos, vamos botar ar-condicionado isso aqui, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, em nome de Jesus, quantos creem que nós vamos botar ar-condicionado? Vamos levantar um dinheiro. Campo missionário, ninguém tem nada. Aí todo mundo, amém, amém, amém. Aí o irmão lá atrás falou assim, não vai conseguir. Eu falei, claro que vai, irmão, pelo amor de Deus. Irmãos, não liguem para ele não, nós vamos conseguir. Nós vamos levantar o recurso, nós vamos conseguir. Aí o irmão lá atrás, se levantar o recurso, a rede elétrica não vai suportar o ar-condicionado.
possível, tem que ter alguém aqui que é assim. Você está aí, eu sei que você está aí, tá, Satanás? Eu estou te vendo. Satanás sempre vem no culto. Aí você chega na montanha, aí o irmão fala assim, mas eu não sei escalar a montanha. Irmão, você demorou para aprender. Ó, escute, tem coisa que você tem que aprender antes de você precisar. É melhor você aprender, saber e nunca usar, do que o dia que você precisar, você não souber usar. Vai por mim. Se inscreva amanhã em aula de saltar de paraquedas. Aprenda. Vai que um dia você está no avião, só tem um paraquedas e ninguém sabe saltar. Você fala, é meu. Aprenda a escalar. Marcelo foi paraquedista. O pastor Marcelo, inclusive, ele está abrindo um curso online. Não é? Tem apostila em PDF. Comece a ser treinado para enfrentar montanhas, irmão. Às vezes eu falo assim, ó irmãos, a gente vai dar um treinamento de batalha espiritual no casamento. Aí os irmãos falam, nossa, que interessante esse termo. É sobre o quê? Adultério, divórcio, traição, briga, agressão, alienação parental. Tudo que tem de desgraça que pode acontecer no relacionamento, a gente vai falar. Aí o irmão fala assim, pastor, eu não vou me inscrever, porque eu não tenho nada disso no meu casamento. Eu falei, graças a Deus, mas você deveria aprender. Porque Deus o livre se lá na frente acontece. Você não sabe teu amanhã. Olha, eu vou fazer um curso aí, vou fazer um treinamento de investimento em dólar, sei lá, eu não entendo essas coisas. Aí você fala assim, mas eu ganho salário mínimo, o que eu vou saber de dólar? Irmão, você não sabe onde Deus vai te levar. Eu sou da época, embora não pareça, embora às vezes eu sofra algum tipo de bullying nessa igreja, eu sou da época que era científico a formação do 2º grau. Cadê a galerinha mais... O vascaíno aqui, ó. Não era científico que falava? Aí você fazia o 2º grau, você escolhia contabilidade, magistério e datilografia. Um garoto pobre, eu pensei assim, contabilidade não, magistério não, vou fazer datilografia. Olha só o que eu virei, escritor. Eu sabia que eu ia ser escritor? Eu não sabia. Mas eu aprendi a digitar, não era nem digitar, era datilografar. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Magda Olivetti, não sabe, mas eu aprendi. Irmão, você está numa caminhada, comece a aprender tudo o que você puder, mesmo que você não saiba se vai usar, porque vai chegar uma montanha lá na frente que você vai ter que escalar. E se você chegar numa montanha que você vai ter que escalar, e você tiver habilidades suficientes para passar por ela, só vai demorar 11 dias para você chegar do outro lado. E não 40 anos, como o povo de Israel se perdeu e ficou andando no deserto. E olha o texto, pastor, mas isso aí mas maná não é bom. Não, veja, abra sua Bíblia em Josué. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Quem foi Josué? Vou falar para vocês, Josué foi um servo de Moisés, que andou com Moisés todo o tempo. Moisés ia para um lado, ele ia para um lado. Moisés ia para a tenda, ele ficava na porta da tenda. Moisés subiu o monte, ele ficava embaixo do monte. Josué foi o melhor discípulo de Moisés. Moisés tinha 2 filhos, Gerson e Eliezer, mas quando Moisés morreu, Deus não deu aos filhos de Moisés o chamado do pai. Deus deu a Josué, porque Deus não embora seja chamado Rei dos Reis, Deus não age com monarquia no reino. Ele é o único monarca que não faz com que nós tenhamos uma monarquia pessoal. O filho do pastor nem sempre vai assumir o cargo do pastor. Cuidado com isso. Tá? O filho de Moisés não assumiu o cargo de Moisés. Quem assumiu foi o obreiro mais próximo, mais chegado, mais doado ao ministério. Agora, em Josué, capítulo 5, verso 10, é quando eles passam Cádiz e eles chegam na terra prometida, e o texto diz assim: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Veja, o Horebe, onde eles saíram, era lá no sul, Península Arábica. Eles vão andando para o norte, era só 11 dias para chegar aqui, mas eles cismaram em fazer do jeito deles, eles se perderam e ficaram 40 anos, tomando água de pedra e comendo maná que Deus mandava, 40 anos. Mas eles chegaram, e eles chegaram no dia da Páscoa, verso 11, no dia seguinte à Páscoa,
comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto, das novidades da terra de Canaã, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido, as novidades, as bênçãos, a vitória que Deus tinha preparado para eles na terra prometida. Meu irmão, se você está aqui há 11 anos, se você está aqui há 10, há 9, se você está aqui há 1 ano, e você percebeu que você está andando em círculos, é porque você está tentando adaptar o chamado. Deus não cumpre chamados adaptados. Deus cumpre à risca chamados que são obedecidos. Coloque no seu coração, Senhor, eu vou enfrentar com força, com honra, eu vou enfrentar com dignidade o meu chamado, por mais difícil que seja, porque a terra prometida está logo ali na frente. Aquilo que você está vivendo, de orçamento em orçamento, e nada dá certo, de exame médico em exame médico, e nada dá certo, de relacionamento em relacionamento, e nada dá certo, de antidepressivo a antidepressivo, e nada dá certo. Isso é só quem anda perdido no meio de um deserto, porque o povo que assumiu o chamado, chega em Canaã, e o maná deixa de existir. No dia que eles chegaram à terra prometida e comeram as novidades, Deus cessou o maná. É a prova de que o maná é ração, não é bênção. O que Deus tem para você é bênção, não é ração. Você pode colocar a mão no ombro de alguém perto de você? Você pode dizer assim: meu irmão, em nome de Jesus, Deus tem preparado bênçãos novas, diga novidades, para este ano na sua vida. Diga: hoje começa o 11º ano, o aniversário da igreja. Hoje também começa uma nova colheita de bênçãos sobrenaturais na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas? Amém? Amém? Deixa eu chamar meu amigo pastor Jairo aqui. Eu não vou até 12:30, irmãos. Nunca se faz propaganda de comida antes da pregação. Não é um bom negócio. É igual a igreja que tem cantina do lado da porta do auditório e os caras fritam pastel. Você sabia que já O pregador está aqui pregando e o cheiro de pastel entrando, não tem jeito. falaram para mim assim: pastor, esse negócio de espaço gourmet, o cantinho. Tivemos agora na Itália, a Cassiane falou comigo sobre isso, Francine. Ela falou assim: olha, você fica mudando o nome da igreja, o nome do espaço lá, de cantina para espaço gourmet. Aqui, quando a gente passa aqui, não tem nada de espaço gourmet. A gente gourmetiza os nomes aqui. Aí nós vamos para a Itália, a cantina lá é um botequinho, no meio de um prédio velho, com salame pendurado, e a gente acha chique. Não é? Mas no Brasil a gente não come no botequinho assim. Você me chamou aqui para comer ou para conversar? Para você orar com o povo. Fique de pé, igreja, por favor. As últimas vezes que eu vim, eu não trouxe livros, tá? Mas eu trouxe alguns dos meus livros. Mas bem pouquinho, porque eu estou vindo de um evento do nosso ministério lá do Rio de Janeiro. Aí sobraram alguns livros, deve estar aqui na frente, em algum lugar, tá bom? E aí, o seu livro custa quanto? Eu não vou vender o livro hoje não, Carlos. Não, vamos lá, fala aí, quanto está custando o seu livro? Quanto? 41? É. Tá, 45, o livro dele. O meu eu estou fazendo por 44,50. Você caiu nessa, Dalton. Poxa, fiquei quietinho. Faz o apelo, Nico, pastor. Quantos se sentem? Primeiro, quantos entenderam a mensagem? Sabe se fez sentido para você? Quando eu li isso, eu lembro, eu já passei por muitos desertos. Irmão, eu não tenho vergonha de assumir os desertos que eu já passei. Eu tenho um livro chamado Quando Deus Te Leva ao Deserto, mas não veio, já vendeu todos. Mas seria muito bom. Mas sabe, eu já passei por muitos desertos na vida, muitos, muitos, muitos. Alguns deles, eu confesso a vocês, que eu fiquei por insistência do meu próprio ego, talvez do meu egoísmo. Alguns deles, com certeza, eu fiquei porque eu não queria ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é complicado de ouvir, irmãos.
porque às vezes ela diz para você fazer um negócio que... Sabe quando a voz de Deus fala para você perdoar uma pessoa que você quer que ela morra? É sério, a gente ri de nervoso, mas você sabe do que eu estou falando. Quando eu vejo vídeos de mães perdoando o assassino do filho na delegacia, eu acho que essa é a maior montanha que um cristão pode escalar para chegar na terra prometida. Quando eu vejo vídeo de homens perdoando o estuprador da sua filha. Eu vi um vídeo de um americano no tribunal, o estuprador estava sendo julgado. O pai, o cara estuprou e matou a criança, a menina. O pai no tribunal, ele falou, olha, para o juiz, meritíssimo, eu só estou aqui, não como testemunha, não como pai da vítima, eu estou aqui no caráter de homem de Deus. Eu sei que ele vai pegar prisão perpétua, ou que ele vai pegar pena de morte, mas eu quero, como pai da menina que ele estuprou e matou, eu vim aqui para dizer para ele que eu te perdoo em nome de Jesus. Eu quero dizer que eu te amo em nome de Jesus. E que eu espero que você tenha um encontro real com Jesus Cristo. E que eu possa te encontrar na salvação. Porque a menina que você matou já está lá. Você mandou ela para Jesus precocemente. Mas eu quero que você possa conhecê-la de verdade quando você estiver na eternidade. E o cara era um psicopata, sem nenhuma emoção. E o psicopata começou a chorar. Porque até um psicopata que não tem neuroplasticidade que liga a razão da emoção, quando você fala de Cristo, ele sente. Tem muitos desertos que eu passei na minha vida que foi porque era difícil demais ouvir a voz de Deus. Aí quando eu percebi, eu tive que voltar e tiveram muitas montanhas que eu tive que escalar. E depois eu me arrependi de ter escalado. Eu falei, nossa, se eu tivesse sido um homem de verdade, eu tinha feito outra coisa. Aí o Espírito Santo vinha e falava, você só escalou uma montanha, continua. Não é uma montanha, é uma cadeia montanhosa, são os montes de Seir. Tem muitas outras que você vai escalar na sua vida. Continua. Se precisar perdoar mais uma, mais duas, mais 3 vezes, perdoa. Se precisar retroceder, retroceda. Mas não adapte o teu chamado. Por mais difícil, desafiador que pareça. Se essa palavra fez sentido para você, eu quero te ajudar a sair desse deserto, quero te trazer de volta para o rumo. Eu quero poder pegar na sua mão e dizer, vem meu irmão, vamos subir a montanha juntos. Sai do seu lugar, vamos orar juntos. Vem aqui para frente. Mas vem correndo. Não finge que não é com você. Não finge que você não entendeu. Tem muita gente que na igreja fica naquele negócio, mas ele está convidando para aceitar Jesus? Não. Eu estou te convidando para entender que o caminho às vezes é o caminho das pessoas corajosas. O caminho não é o caminho. O caminho não é o caminho das pessoas que estão encharcadas do seu próprio eu, e o próprio eu é tão forte que os torna covardes. O caminho do Senhor, o caminho desafiador de Deus, é você entender que talvez, muito mais do que assumir posturas que o mundo aprovaria, é assumir as posturas que o Senhor vai aprovar. Eu não sei quanto dinheiro você vai perder agora, porque talvez você tenha que desfazer alguma coisa que você fez, que desagrada a Deus. Eu não sei quantos amigos você vai perder agora, porque talvez é tempo de você chegar para aquele grupo de pessoas e dizer, eu não vou mais andar com vocês. Eu não sei quem você vai ter que procurar depois do culto, ligar, ir na casa da pessoa e abraçar e falar, me perdoa de verdade. Eu não sei quem você vai ter que dizer, eu te perdoo, mas eu sei que quando você o fizer, uma primeira montanha dessa cadeia montanhosa que se chama vida, que te leva a Canaã e não te leva ao deserto, você vai ter subido, e depois que você sobe a primeira montanha, as outras ficam menos difíceis. Vamos orar, irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque entendemos a palavra, nós estamos aqui porque entendemos o chamado. O aniversário dessa igreja não é apenas uma comemoração, uma festividade, é um chamado. É um chamado para mostrar o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor escolhe pessoas. É um chamado para dizer que a caminhada é dura, é difícil. Jairo passou por caminhadas muito duras, Cassiane passou por caminhadas muito difíceis. Provavelmente, e eu sei de algumas, mas provavelmente muitas vezes, eles pensaram, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou enfrentando isso? Se não é o meu lugar, por que eu me coloquei nisso? Mas eles continuaram fiéis ao chamado e foram passando montanhas após montanhas e caminhando rumo ao tempo, à dispensação da graça de Cristo. Meu Deus, que os teus filhos que aqui estão
não só esses que estão aqui na frente, mas também todos nós que estamos aqui, e aqueles que estão em casa, na internet, aqueles que estão assistindo ao vivo, ou estão assistindo isso em uma gravação em algum momento das suas vidas, que o Senhor conceda força, coragem, intrepidez, habilidade, para escalar as montanhas que a vida os prova, e também para entender o chamado, por mais difícil que seja, que eles entendam que o chamado não é confortável, que o chamado não tem glamour, o chamado, ele é desafiador, mas vai chegar no momento, em que Canaã é real, em que as promessas são reais, em que elas se cumprem, e que a ração que eles estão vivendo hoje, no meio do deserto, ela cessa, e eles passam a viver com as novidades, daquilo que Deus preparou, novidades, coisas novas, que os olhos deles não viram, que as mãos não tocaram, locais aonde os pés não pisaram, aquilo que Deus já tem preparado, porque Deus os ama. Deus, eu entrego, Senhor, este povo, corpo de Cristo, que celebra um aniversário, mas eu entrego essas pessoas na particularidade, individualidade de cada um deles, para que possam vencer os seus desertos e caminhar nos seus propósitos em direção a Cristo, em nome do Senhor Jesus. E a todos aqueles, Senhor, que porventura não acham que não tem nenhuma montanha para passar, Senhor, prepara-os com antecedência, treina-os para o amanhã, prepare-os, mesmo que eles olhem o horizonte e não vejam nada lá na frente, chegarão momentos em que eles precisarão passar por essas montanhas, que eles não desfaleçam, que os braços não fiquem fracos, que as pernas não fiquem vacilantes, que a mente deles não os roube do caminho, e que eles possam ter ferramentas poderosas para vencer as dificuldades e alcançar o local da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, louve ao Senhor.